Somente para fechar um parênteses naquilo que eu acabei de dizer no primeiro momento, para espíritos, sobretudo escrupulosos ou delicados, nós podemos dizer que o Cristo inspirou todas as parábolas através do Espírito Santo. O texto é texto inspirado. Qualquer que seja a parábola, ela faz parte de um texto inspirado. Ela é inspirada. O problema, de certa maneira, é secundário. É saber se o Jesus terrestre, se o Jesus histórico as pronunciou ou se ressuscitado as inspirou através do Espírito Santo. Não acredito que mude substancialmente a importância, não é? Sim, até porque a gente aprendeu logo no início do nosso grande tema, falando sobre o Evangelho celebrado, que falar de Evangelho celebrado é entender o antes, o durante e o depois da ressurreição de Jesus com o Espírito que sustenta a comunidade dos crentes, né? Então, vamos continuar? Vamos continuar. A gente abriu esse grande parêntese só para explicar ao nosso fiel telespectador as palavras da consagração, e aí o Senhor nos trouxe esse pequeno problema do ponto de vista histórico. Mas a fórmula toda da consagração, Padre, está presente em todas as orações eucarísticas. Com palavras diferentes, certo? Sim. Este é o cálice do meu sangue, ou este cálice é o meu sangue. O da aliança, veja a mudança de vocábulos. Sim. Já nos sinóticos. E João tem a dele pessoalmente. Certo? Ok. Agora, se temos mais os gestos do que as mesmíssimas palavras, que não são necessárias, eu posso ser fiel a ele sem repetir as mesmas palavras que ele disse. Bem, o importante são os gestos, e isto eu acho que deveria ser uma matéria a ser dada a todo aquele que deseja ordenar-se. Fazer bem os gestos. O senhor fala sobretudo em liturgia. Tomar o pão. Tome o pão com dignidade. Olhou para o céu, na oração primeira. Olhe para o céu. Não precisa ficar demorando, mas olhe. Para não cair na dimensão do teatro, né? Que o senhor falou outro dia. Abençoou. Partiu. Não parta, porque não é teatro. A igreja não quer. Não partiu. E deu a seus discípulos, dizendo, inclina-se um pouquinho e se pronuncia as palavras da consagração. Provavelmente a consagração do cálice, que nós dizemos que será derramado por vós e por todos, no aramaico estava por vós e por muitos. E aí entra uma grande tensão na teologia, né? E não faz muito tempo essa grande discussão. Porque os tradutores questionam. Queria transformar todos em muitos, né? Mas a grande questão é se a morte de Jesus tem o caráter de redenção e ela é universal, e ela não necessariamente atingiria a todos? Só que esse muitos aqui é um aramaísmo. Isto é um aramaísmo que significa todos. Só para ser mais fiel a uma palavra que, com toda a segurança ou toda a probabilidade, pode ter sido pronunciada por Jesus. Mas é evidente que não existe homem algum, desde Adão e Eva até o último, que possa afirmar que não foi remido pelo sangue de Cristo, que entrou na vida eterna, se é que entrou, pelos próprios méritos.
Mas, ô padre, também se levanta uma discussão em torno desta problemática, porque quando se diz que ele morreu por todos, ou fiéis ao aramaico, por muitos, isso quer dizer, ou isso diz respeito à objetividade da paixão de Jesus, ou isso diz respeito à minha liberdade de querer me dar a Ele? Isso parte dele ou de mim? Eu não entendi muito a sua colocação. Queira explicar-me melhor. A gente começou falando há pouco instante que os teólogos se dividem em liturgia, né? Ele morreu por todos... Não se dividem. Todos sabem que morreu por todos. Por todos, mas a questão duvida. A questão é linguística. É linguística, mas a questão é, quando eu digo que Jesus morreu por todos, nesse todos aí, eu estou olhando para a objetividade da entrega dele, porque tem pessoas que na vida não se abre a graça da redenção. Então, necessariamente, essa pessoa não vai estar incluída. Entende o que eu quero dizer? Mas isso não significa que ela não tenha sido objetivamente remida. Ela simplesmente não tornou subjetiva, não assimilou a graça oferecida. Ninguém pode dizer que foi condenado sem culpa. Mesmo hipoteticamente, mesmo um crente não sendo salvo, ele foi remido. Ele foi condenado por responsabilidade dele, por responsabilidade própria. Deus não quis isto e Deus fez o possível para ele ser salvo. Só que não age independentemente da liberdade da responsabilidade dele. Não é? Ninguém é colocado mecanicamente na vida eterna. Sim, sim. Só para esclarecer para o nosso telespectador. Tá bem? Vamos lá. Bom, agora nós estamos... Agora, em tese, falamos um pouco sobre a doxologia, né? É a grande oração eucarística, todas elas. As grandes orações eucarísticas, eu gostaria que os sacerdotes, no espírito da Sacrosantum Concílio, dessem mais valor, valorizassem as 4 primeiras. Até o missal as valoriza, porque as coloca elas vêm separadas, antes das outras que estão quase que em apêndice. E lá tem um título, para diversas circunstâncias. Para uma circunstância que não precisa ser aos domingos. Sim. Certo? Eu, alguns dias atrás, dei os parabéns ao arcebispo de São Paulo, a Dom Odilo, porque ele comanda o folheto da arquidiocese, é ele que dá as linhas diretrizes e nós estamos valorizando aos domingos ou a terceira ou a primeira, mas não cada domingo uma das últimas. Entendi. Agora, no tempo pascal, sobretudo, porque tem prefácios pascais. Sim. Que é uma iniciativa litúrgica e pastoral muito boa, né? Certo. Porque dependendo das empresas que preparam os folhetos e os livrinhos, às vezes, por uma questão de propaganda e de divulgação do próprio trabalho, as empresas escolhem a menor entre as orações, que é a segunda, que é a que rezamos todos os dias. Bom, todo dia está certo. Para mim, você não passar de meia hora. Né? São pessoas que trabalham, que às vezes têm que ir logo para casa ou voltar para o trabalho. Eu também celebro dia de semana a segunda, mas aos domingos eu gostaria de celebrar ou a primeira ou a terceira, ou a quarta também. Ou a quarta, que é muito bonita também. Ou a também, quarta também, que é linda. É a história da salvação e em forma de prece, em forma de oração. Não é? Bom, mas agora, terminada a história, melhor, as palavras da oração eucarística,
Você citou bem a doxologia. Todas terminam por Cristo, com Cristo, em Cristo. Com o cálice e a hóstia levantados. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, e o agora e para povo sempre. deveria pronunciar com muito fervor o seu amém. Amém significa sim. Eu faço minhas estas palavras, eu me apoio nelas, eu sinto segurança nelas. Amém. Tudo isso é dito numa palavra de 2 sílabas apenas. A liturgia é econômica, a liturgia não se estende. Amém. Isto significa. E quando a gente diz, ou melhor, quando a gente proclama esse amém, isso no fundo, padre, é um ato de fé, né? Mas é claro. Que vai além daquilo claro. Que falamos sobre acreditar, né? É muito mais do que dizer um simples vocábulo em liturgia. Pois né? é. Agora, precisaria que o povo dissesse isto consciente do que está falando. Sim. Jesus também usou, essa palavra vem de Jesus. Amém, amém. Amém, amém, eu vos digo. Não é? Pelo menos o amém foi conservado, do aramaico. Padre, nossa conversa está muito boa, nosso papo está maravilhoso, mas nós chegamos ao fim do nosso programa. Nos despedimos dos nossos telespectadores, agradecemos a presença de todos, esperamos que estejam fazendo bom uso e intelecção das nossas palavras, do nosso estudo, e que voltemos a nos ver na próxima semana. A você e a sua família, um bom domingo. Fique na paz do Senhor.